Leitura da Bíblia, o livro de Samuel. Boa tarde com Jesus. Nós vamos continuar, com a permissão de Deus, a nossa leitura. Leitura diária da Bíblia Sagrada. E vamos ler o capítulo 22, 23 e o 24 do profeta Samuel. Cântico de Davi em ação de graças. Capítulo 22. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei. O meu escudo é a força da minha salvação. O meu alto retiro é o meu refúgio. O meu Salvador, da violência me salvas. Ó Senhor, digno de louvor, invocarei e de meus inimigos ficarei livre. Porque me cercaram as ondas de morte, e as torrentes dos homens ímpios me assombram. Cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram e abalaram. Porque ele se irou, subiu fumaça de suas narinas, e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incendiaram dele, e abaixou os céus, e desceu a uma escuridão, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu sobre um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento, e por tendas pôs as trevas ao redor de si. Ajuntamento de águas, nuvens dos céus, pelo resplendor da sua presença, brasa de fogo se acenderam. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz, e dissipou flechas, e os dissipou, e disparou flechas, e os dissipou, raios, e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo assopro do vento das suas narinas. Desde o alto enviou, e me tomou, e tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu poderoso inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais forte do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo. E tirou-me para um lugar espaçoso, e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e de seus estatutos não me desviei. Porém fui sincero perante ele, e guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, com o homem íntegro te mostrarás perfeito,
Com o puro te mostrarás puro, mas com o perverso te mostrarás rígido. E o povo aflito livrarás, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, e o Senhor iluminará as minhas trevas. Porém contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus, salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos o que nele confia. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraçará o meu caminho. Fazê-lo os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instruí as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me enviestes a engrandecer. Alagaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus pés. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi, e os atravessei, de modo que nunca mais se levantarão, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingistes de força para a peleja, fizeste abater-se debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém, não houve libertador, sim, para o Senhor. Porém, não lhes respondeu. Então o moí como o pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estranhos se me sujeitaram, ouvindo a minha voz, me obedeceram. Os filhos de estranhos desfaleceram e cingiram-se, saíram dos seus esconderijos. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo. E exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim. E o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantaram. Do homem violento me livrarás. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre os gentios, e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações. Ele é a torre das salvações do seu rei. E usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua descendência para sempre. Capítulo 23. As últimas palavras de Davi. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e os suaves salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Senhor Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol. Da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado.
pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e de haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Os 37 poderosos de Davi. Estes são os nomes dos poderosos que Davi teve: Josebe, Bazé, Bete, filho de Taquemonim, o principal dos capitões. Este era Adino, o Ezita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele Eleazar, filho de Dodor, filho de Aioi, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Então se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele, somente a tomar o despojo. E depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Então, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Também 3 dos 30 chefes desceram, e no mesmo tempo da ceiga foram a Davi, a caverna de Adulão. E a multidão dos filisteus acamparam no vale de Refaim. Davi estava num lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi desejo, e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tornaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: guarda-me, ó Senhor, que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com o risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 poderosos. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 3, e este alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura este não era o mais nobre dentre estes 3, pois era o primeiro deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabizel, grande em obras, este feriu 2 fortes heróis de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Também este feriu um egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém ele desceu a ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança dele. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 poderosos. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30. Anã, filho de Dodó, de Belém, Samar, Arodita, Elicar, Arodita, Elés, Pautita
Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezel, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Salmão, Aoita, Maaraí, Netofatita, Elebe, filho de Baanã, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim. Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abi, Albom, Arbatita, Azimavite, Barumita, Eliaba, Salbonita, dos filhos de Zazen e Jonatas, Samar, Ararita, Aião, filho de Sarar, Ararita, Elifelete, filho de Aasbai, filho de Maacatita, Eliã, filho de Aitofel, Gileonita, Ezraí, Carmelita, Paraí, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobar, Bani, Gadita, Seleque, Amonita, Naaraí, Berotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, 37 ao todo. Capítulo 24. A numeração do povo. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numerar Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo: agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que deseja o rei meu senhor este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitões do exército. Joabe, pois, saiu com os capitões do exército da presença do rei para numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e acamparam-se em Aroé, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jazer, e foram a Gileade e a terra baixa de Odizim. Também foram até Dan-Jaaz e ao redor de Sidom, e foram à fortaleza de Tiro e todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para o lado do sul de Judá, a Berseba. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado, e havia entre Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai, e diz a Davi: assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Foi, pois, Gade a Davi e fez-lo saber, e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra, ou que por 3 meses fujas de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em muita angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor,
porque muitas são as suas misericórdias. Mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba, e morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo que fazia a destruição dentre o povo: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu, e vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor dizendo: Eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: Por que vem o rei meu senhor ao seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e oferece o rei meu senhor o que bem pareceu aos teus olhos. Ei aí bois para o holocausto, e os trilhos, e os aparelhos de bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna como um rei ao rei. Disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: Não, mas por preço justo tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Senhor Deus, Pai Celestial, mais uma vez nos curvamos diante da Tua bondade, ó Pai. Davi, ele teve um coração segundo Deus. Ele sabia que aquelas ovelhas não haviam feito nada, mas ele havia pecado contra o Senhor. E ele teve a melhor escolha que ele poderia ter, ó Pai, que é cair nas mãos do Senhor, porque muitas são as tuas misericórdias. Nós estamos nas tuas mãos, ó Pai, pelo sangue de Jesus Cristo. Nós não oferecemos sacrifícios de sangue, de cordeiros, de pombos, porque o verdadeiro sacrifício de Deus, o Senhor Jesus Cristo, já foi oferecido e o seu sangue já foi derramado por nós. E nós estamos cobertos, ó Deus, cobertos deste sacrifício perfeito. E com este sacrifício perfeito sobre nós, nós estamos nas mãos do Senhor. O Senhor disse que os nossos nomes estão gravados nas palmas das mãos do Senhor. Então estamos seguros, ó Deus. Estamos seguros diante das lutas que nos venham. Estamos seguros diante das provações. Porque estamos nas palmas das mãos do Deus Todo-Poderoso. Que assim possamos permanecer, ó Pai,
E que o Senhor cobre a casa da minha irmã, do meu irmão agora, com estas misericórdias que o Senhor cobriu a Davi, estas misericórdias que o Senhor cobriu os teus apóstolos e profetas, cobriu a igreja primitiva e tem cobrido esta noiva de Jesus Cristo, que estas misericórdias possa dar força para os teus filhos prosseguirem, ó Pai, possa dar graça para vencer todas as lutas. Estas misericórdias do Senhor repreende todo espírito de enfermidade, porque ali houve uma praga e houve muitos mortos, mas as misericórdias do Senhor cessou aquela praga, as misericórdias do Senhor cessa a enfermidade, as misericórdias do Senhor dá autoridade para dizer para o espírito de enfermidade: deixa a casa da minha irmã, do meu irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo, que a cura divina esteja em vosso lar, que a cura divina esteja em vosso corpo neste momento, porque Ele é o Deus que cura todas as tuas enfermidades, todos os males, todas as dores. Ele é o Deus que perdoa os teus pecados, perdoa as tuas iniquidades. É as misericórdias do Senhor que te cobre agora. Aceita estas misericórdias em seu coração, em sua vida, e você estará andando como um vitorioso, como Davi e os profetas e os apóstolos e os irmãos da igreja primitiva andaram. Porque não é por nossas forças, mas são estas misericórdias que nos cobrem. No nome do Senhor Jesus Cristo, você foi abençoado por esta leitura, por esta palavra, você foi curado, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e depende da sua aproximação. Se você aproximou crendo, você receberá aquilo que você pediu, aquilo que você está almejando, aquilo que você está buscando, porque o nosso Deus é o Deus das misericórdias. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.